Fala galera, agora nós vamos então concluir o nosso estudo do regime de bens e vamos trabalhar agora sobre o regime da separação de bens. Então nós trabalhamos com união universal, parcial, participação final nos aquestos, já enfrentamos todos esses e agora chegou a hora de falarmos sobre a separação de bens. Olha só minha gente, quando a gente fala da expressão separação de bens, nós precisamos ter cuidado porque nós temos na verdade dois regimes, eu prefiro tratar assim. Um regime da separação legal de bens, que é o regime da separação obrigatória, que está lá no 1641, e nós temos o regime também da separação convencional, total ou absoluta de bens, que está no artigo 1687, são dois artigos só, 1687 e 1688 do Código Civil. Então é importante você já separar na sua mente que nós tratamos com dois regimes de bens. Está aí, ó, separação legal de bens e separação convencional de bens, são as espécies, vamos dizer assim, desse gênero, dessa modalidade de separação de bens. Vamos começar agora falando um pouquinho sobre a separação obrigatória de bens, ou conhecida também como separação legal de bens. Está previsto no artigo 1641, em que afirma que é obrigatório o regime da separação de bens no caso das pessoas que contraírem com inobservância as causas suspensivas da celebração do casamento, da pessoa maior de 70 anos, e eu deixei de propósito a redação dada pela Lei 13.344 de 2010, e de todos aqueles que dependerem da situação de autorização do juiz para casar. Então, essa aqui são basicamente, e basicamente não, é um rol taxativo, tão somente essas três situações do regime da separação obrigatória. Claro que nós vamos aqui trabalhar com cada uma das situações, cada uma dessas hipóteses do regime da separação obrigatória de bens. Mas eu preciso te chamar a atenção que parte da doutrina ela considera inconstitucional todo esse dispositivo. Não se ignora que a grande mesmo, o vigor, a repulsa da doutrina, vamos dizer assim, e isso já chegou até em parte da jurisprudência, está em relação àquele maior de 70 anos. Aquele ali é quase que inconteste. Mas nós temos outros aqui regimes que ainda vão trabalhar também nesse aspecto do 1641, também pela violação da constitucionalidade. E aí eu te dou alguns argumentos. Primeiro, gente, que olha, o regime da separação obrigatória de bens, ele é trabalhado como uma situação de proteção patrimonial. E lembremos que a proteção patrimonial ela é perfeitamente um direito disponível. Sendo disponível, poderia isso ser enfrentado de outra maneira. Dessa forma, nós devemos considerar sim, nós devemos esclarecer e ter em mente que essa separação obrigatória de bens seria, de todo modo, inconstitucional. Porém, os julgamentos, a parte da doutrina, isso ainda não foi afastado de maneira erga omnes pelo STF, ou um julgamento ali como firmando recurso repetitivo no STJ. Mas é importante você lembrar que há críticas sobre todas essas situações, tudo bem? Por quê? Porque violaria a autonomia, sobretudo porque é um direito disponível, e um direito disponível patrimonial não teria nenhuma crise de o Estado estar intervindo. Soma-se aqui princípio da autonomia, a intervenção direito de família mínimo. Então, olha só, o que justificaria o Estado ali atuar? Tudo bem, vamos trabalhar agora com cada uma das situações. Primeira situação que nós temos, eu lanço para você, olha só, é quando nós estivermos diante de alguém que inobservou aquelas causas suspensivas lá da celebração do casamento. Causas suspensivas, meus amigos, que está lá no artigo 1523. Agora, eu preciso te chamar a atenção que nessas situações do 1523, eu não sei se você lembra, mas o parágrafo único do mesmo dispositivo, ele ensina nós afastarmos, né? Ensina nós afastarmos essa imposição do regime da separação obrigatória de bens. Quando? Quando eu apresento, se você quiser dar um pause, e ler o 1523 e o parágrafo único, passa a paradinha, dá uma lida lá.
Tá? Voltou? Pois é. Então você examina e percebe que é possível você driblar, negociar, olha só, afastar a causa suspensiva, esse efeito, essa consequência do regime da separação obrigatória de bens. Então, olha só, se eu consigo afastar a causa suspensiva, olha, por via de consequência, eu consigo afastar a imposição do regime da separação obrigatória. E aí nós viemos agora, gente, para a segunda situação, segunda hipótese de imposição do regime da separação obrigatória. E essa daqui ela tem grande polêmica. Por quê? Eu não sei se você percebeu que na primeira situação, e depois eu vou falar na terceira, nas duas situações do inciso 1 e do inciso 3, eu posso depois operar a alteração do regime de bens, que nós já estudamos lá no artigo 1639, parágrafo 2º. Então eu posso fazer a alteração do regime de bens segundo um pedido justificado de ambos os cônjuges ao decisão judicial, ali motivando perfeitamente, claro que resguardando o direito de terceiros. Mas você percebe que na situação do inciso 2, que eu lanço para você, que é o maior de 70 anos, né? Tá aqui, ó, maior de 70 anos, da pessoa maior de 70 anos. Aqui, gente, nós não temos como afastar e depois fazer uma alteração do regime de bens. Porque quem tem mais questão cronológica da vida, quem tem mais de 70 não tem como voltar na sua idade. Então, esse aqui ficaria preso para todo sempre no regime da separação obrigatória de bens. E aí, de propósito, eu coloquei que a origem, a redação original do Código Civil, foi gerar e impor essa separação obrigatória para aquele que era com idade superior a 60 anos. Só que aqui nós temos um outro problema. Por quê? Que segundo a professora Maria Berenice Dias, quando você fez a alteração após sofrer muitas críticas e levar do 60 anos para 70 anos, você só aumentou o porte, ela fala, né? Aumentou o porte do preconceito. Como se fosse assim, eu tenho dúvidas se uma pessoa de 60 anos, pode ser, já que estão pressionando muito, essa pessoa de 60 anos, ela não vou impor para ela o regime da separação obrigatória, mas o de 70 eu não tenho dúvida. Como se fosse assim. Então nós percebemos que há uma mudança, há um preconceito, uma violação aqui à dignidade da pessoa humana, como diz o professor Rolfo Madaleno, é um preconceito daquele que está estampado na porta da Constituição, na tábua da Carta Política, usando a expressão do professor Rolfo Madaleno. Por quê? Porque nós teríamos aqui uma situação que violaria a dignidade da pessoa humana e a única discriminação seria em razão, no caso, da idade. E a Constituição manda, ela ordena que não se haja qualquer discriminação por razões de sexo, raça, cor ou idade, etnia. Então, o simples fato de eu ter 70 anos e você ter 69 me faz diferente. Eu não tenho direito de escolher o meu regime de bens. Então, aqui há uma violação, até mesmo por um argumento familiar, de proteção à família, mas lembrando que a gente tem direito de um patrimônio, né? Então, olha só, então essa crítica doutrinária, ela é muito forte, há uma violação ao direito fundamental ao envelhecimento, vide lá o Estatuto do Idoso, direito personalíssimo e fundamental ao envelhecimento, o argumento seria patrimonial, se é patrimonial, isso não se sustenta, porque o patrimônio e a propriedade é um direito fundamental, é uma garantia constitucional, o direito à propriedade, está lá no artigo 5º, então como é que o Estado vai me imobilizar a minha propriedade que eu adquiri durante a vida? Então nós começamos aqui a perceber várias críticas sobre isso. Nós alinhavamos ainda a incoerência do ordenamento jurídico, porque ele coloca como marco 70 anos, e nós percebemos que, por exemplo, tivemos recentemente no Brasil um presidente da República em que ele era maior de 70 anos, que tomou e geriu as questões da nossa nação. Então nós conseguimos perceber que ali me parece não, permita a minha opinião bem clara, claro que sendo leal academicamente, mas que há uma violação clara, há um discurso muito de proteção e isso é perigoso dentro de um Estado democrático de direito, esse argumento.
Ah, porque o maior de 70 anos ele vai levar o golpe do baú. A gente não imagina que, por exemplo, Ana Maria Braga, Suzana Vieira, eu brinco sempre, vai se apaixonar por um garotão. E me diga uma coisa, o amor é cego e surdo, né? Pandeiro e tambori, como eu vi numa camisa um dia desse. Então, olha só, me diz como é que a gente vai dizer, porque o de 70 anos, quando ele fica apaixonado, ele se perde e tal. Eu brinco sempre, seguindo aqui, né? Olha só, que o apaixonado, minha gente, olha só, o homem, eu até brinco, ele é relativamente incapaz, faltou lá no Código Civil. Mas o apaixonado, gente, ele é um político em campanha, ele está absolutamente ali incapaz. Então, diante dessas situações, brincadeiras à parte, o que eu quero te dizer é que não é a idade, não é a situação, não é a paixão, não é o amor. Não, isso é variável. Isso é variável. Eu não estou dizendo que toda pessoa que está apaixonada vai ser irresponsável, pródiga no seu patrimônio. Que é isso? Então essa é uma construção que ela independe da idade, não é a idade que vai fortalecer isso. Isso tem mais a ver com personalidade, então por isso que eu brinco sempre. Tem a ver muitas vezes com algumas filosofias de vida, alguma biografia. Então isso não pode, sabe, trazer da lei e generalizar para todos e todos. Então nós percebemos que esse sistema ele acaba sendo incoerente. Olha só, gente, esses três regramentos diz a doutrina, parte dela, sustento aqui, professor Flávio Tartucci, Nelson Roosevelt, Cristiano, eles até dizem nessas situações que todo o artigo ele não poderia ser aplicado à união estável, essa obrigatoriedade. Por quê? É até razoável, porque essa norma ela é restritiva da propriedade. Se é uma norma restritiva da propriedade, de um direito fundamental, normas restritivas são interpretadas de maneira restritivamente. Então, olha só, eu não poderia ampliar e ampliar essa limitação para outros que a lei não colocou. Todavia, a jurisprudência tem dito sim que, por exemplo, nesse caso, quem está com mais de 70 anos não pode casar no regime em outro regime, tem que se submeter ao regime da separação obrigatória de bens e também aquele que está em união estável, eu vou até lançar para vocês, aquele que está em união estável também tem que se submeter a isso, tem que se submeter a essa obrigação prevista aqui de imposição do regime da separação obrigatória de bens. Eu tenho outras jurisprudências, tenho outras decisões, mas eu lanço para você que é obrigatório o regime da separação legal de bens na união estável quando um dos companheiros, no início da relação, é até bom marcar isso aqui, no início da relação, conta com mais de 70 anos, porque a justificativa, eu até trago para você, seria o seguinte: não poderia o legislador ou o sistema colocar em desigualdade. Então, por exemplo, uma pessoa não pode casar em outro regime, só da separação obrigatória de bens. Se ela sabe que ela pode fazer essa união estável, o que ela faria? Não casaria, ficaria a união estável. Aqui também é uma outra crise, gente. Para você que já assistiu nossa aula de união estável. Por quê? Porque a gente coloca a escolha do casamento da união estável numa questão existencial. E quem sabe ela queria isso, justamente, escolher outro regime. Então nós possamos que a gente força também um efeito do casamento naquele que não quis casar. Compreende? Então esse problema aqui, que ele poderia fazer um contrato escrito. Então aqui a jurisprudência é muito, o protecionismo, ele acaba sendo perigoso. Claro que a proteção do vulnerável, ela é razoável e é constitucional, a proteção do vulnerável, mas quando se fala de patrimônio e sem nenhuma questão além da senilidade, isso é que torna perigoso. Lembra você que o Código de 2002, que foi encaminhado ao Congresso na década de 70, ele tinha uma expectativa do brasileiro de 60 e poucos anos. Hoje, a nossa expectativa, eu vi, acho que está com uns 15 dias, gira em torno de 73 anos do brasileiro. Então, olha só, gira em torno de 75 anos. Está muito recente, até confiro para você, a aula aqui, tenho um acesso à internet, então a gente já pode até conferir aqui a expectativa do brasileiro. Olha só, de idade. Olha só, aqui dando uma pesquisa rápida no Google, né, para a gente verificar o que o IBGE disse. O IBGE disse em 2017 que era de 76 anos e 3,3 anos. 76,3,
olha só, uma pessoa que nascer em 2018. Claro que é uma pessoa que nasceu em 2018, né? Não é a de hoje. Hoje a nossa está em 72, mais ou menos. Mas é porque a nossa expectativa de vida, ela está aumentando cada vez mais. Então, olha só. Então já está ali, ó, quem nasceu em 2018, não a gente, né? Mas a gente tem 73, mais ou menos. Olha só, e a gente sabe que isso, claro que varia. A pessoa do interior lá, né, ela vai ver menos do que uma pessoa que tem um trabalho de urbano, ar-condicionado, em casa, sociais. Então, é muito razoável isso, esse argumento, e ele vai realmente, ele deixa quase que nu esse argumento do inciso 2, sobretudo quando ele lança somente a idade. O professor Cristiano Chaves ele até disse que é como se fosse criada uma interdição parcial para casar. Open lege, ou seja, então isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Vamos para a terceira, tá? Terceira situação em que nós temos o regime da separação obrigatória de bens. É de todos aqueles que dependem, olha só, de todos aqueles que dependem de autorização judicial. Eu coloco como exemplo aí o 1519. Não sei se você lembra, mas lá no 1519 do Código Civil, nós temos aquela situação do menor de 18 anos, que pediu dos dois pais para casarem, aí ele foi lá, um não deixou, os dois não deixou, ele foi ao juiz. E o juiz deu suprimento, está no 1519. Mas o 1641.3, que eu acabei de ler aqui, que é o nosso objeto de estudo, ele diz que se você casar com suprimento judicial, tem que ser do regime da separação obrigatória de bens. Aqui, minha gente, também tem uma crise. Aí agora vem a doutrina agora do duelão. Qual é a crise? Primeiro, que eu acredito que é o seguinte, não era para ter juiz nessa história. Eu compreendo assim. Por quê? Eu já até falei lá na aula própria da autorização. Porque é o seguinte, se os pais não deixaram e disseram que com 16 anos, né, tem poder familiar, função parental, os pais disseram não casa, acabou. Não é um terceiro estranho, não é o Estado que vai se meter na autonomia da família. Então era ou deixava casar ou não deixava, mas não jogava isso para o juiz. É muito fácil. Não, juiz, essa história de chama o juiz. Então, olha só, é uma característica processualista, judicial, um paternalismo estatal, preocupante. Aí o juiz vai e autoriza. O juiz, como tem interesse de capaz, ele vai ouvir o Ministério Público. O Ministério Público decidiu, o juiz decidiu. Tá. Aí o que acontece? Mas vai ser no regime da separação obrigatória de bens. Quer dizer, não, é para proteger ali a pessoa patrimonial. Poxa, então para que deixou casar? Se viu que não tinha maturidade. E quem vê assim, maturidade é sinônimo de casamento, uma coisa tem relação com a outra. Então eu digo de novo, gente, essas questões são um tanto preocupantes. Mas está aí, né, aqueles que precisam de autorização do judicial, eles deverão casar para prova objetiva. Você deve lembrar dessas três situações. Tudo bem? E aí, será que é possível falar, poxa, separação obrigatória de bens? Será que é possível aqui nós falarmos dentro da separação obrigatória de bens em comunhão de bens? Cuidado, porque nós temos uma súmula, tá? A súmula é a 377 do STJ, do STF, olha, década de 60. No regime da separação legal de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. Então, olha só. Então, percebe que na regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Então parece que a súmula 377 ela dá uma liberada aqui, né? Sim, a súmula 377 ela dá uma mitigada, ela viu que era um absurdo muito grande gerar separação obrigatória. Então o STF vai lá e diz, não, permito que haja comunhão, mas dos bens adquiridos onerosamente. Onerosamente, tá. Agora, então, eu começo a perceber que esse regime da separação obrigatória de bens ele vai permitir, então, uma comunhão. Sim. E isso, inclusive, gente, tem um detalhe. Por quê? Porque se parar aqui, vai parecer o regime da comunhão parcial, que há a comunhão dos bens adquiridos onerosamente, né? Está lá pelo artigo 1658, 1659 do Código Civil. Só que aqui tem um problema. De novo, Por quê? Porque o STJ, e vou trazer para vocês os julgados, ele diz que essa comunhão vai depender da prova do interessado que houve esforço comum.
Aí a doutrina aqui, de novo, ela diz, critica, porque já era para presumir a comunhão. Então, apenas os bens adquiridos na constância do casamento e desde que comprovado, o esforço comum. O STJ disse isso, tá? Em 2015, e eu trago o julgado recente agora, de 2018, que foi quando a segunda sessão pacificou. No regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância da época do casamento. Agora, olha o acréscimo que não fala na súmula 377 do STF. Desde que comprovado o esforço comum para a sua aquisição. Então, perceba que você não pode ler a possibilidade da comunhão de bens no regime da separação obrigatória apenas olhando para o STF. Porque quando você olha para o STF, você olha para a súmula 377. Quando não tinha ainda STJ, né, então ele interpretava tanto a Constituição como a lei, e ele disse, olha, é possível a comunhão dos bens adquiridos onerosamente, mas você também tem que olhar para o STJ, porque essa comunhão desses bens adquiridos onerosamente, desde que provado o esforço comum, desde que comprovado o esforço comum. Aqui eu estou te dando aqui uma informação baseada, tá? Cuidado com isso, baseado no que diz a jurisprudência, porque eu digo para você, como o direito das famílias é muito rico, a doutrina que ela critica também, inclusive, isso. Ela disse, poxa, se você já permitiu a onerosidade, para que ainda gerar comprovação de esforço? E eu vou além, porque o STJ ele não terminou. Depois que o STJ disse isso, em 2018, a doutrina nos últimos 2 anos tem feito um outro questionamento. E como é que se comprova esse esforço? Porque de que esforço que tem que comprovar? Então, olha só, muita gente fala, compromisso financeiro, esforço financeiro. Tá, então seria limitar o esforço? E o que é esforço? Então, outra parte da doutrina diz, não, qualquer esforço afetivo, apoio, moral, então. Aí a doutrina já começa a criticar a outra parte. Ela diz assim, então você já abriu demais, você vai deixar isso meio que em branco, porque não teria como comprovar isso. Seria um argumento muito fácil para você comprovar, então não perderia ali muita a grandeza da questão que o STJ quis fincar. Então vamos organizar regime da separação obrigatória, tem suas críticas por violação à propriedade, direito da propriedade, especialmente no inciso 2, muito abatido. Olha só, não há possibilidade de se aplicar isso, poderia se dizer, para a união estável, mas a jurisprudência diz que onde há imposição do regime da separação obrigatória para casar, também se impõe para a união estável. Tá? Então, olha só, então isso aqui é muito esclarecido. Aqui também eu permito-me fazer aqui apenas um detalhe, tá? Por quê? E aproveito para falar é que se a comunhão estável, união estável, começar antes dos 70 anos, lógico que nós não vamos ter o regime da separação obrigatória de bens. E se a pessoa casar com 71, 72, 73, mais de 70, mas ela tiver iniciado a união estável e converter em casamento e comprovar que já tinha união estável antes de completar os 70, ainda que case com mais de 70 anos, presta atenção nisso. Ainda que case com mais de 70 anos, não haverá problema nenhum, porque poderá sim se valer de outro regime e não sofrerá a imposição do regime da separação obrigatória. Porque, embora casando após os 70, começou a união estável, a relação antes dos 70 anos. Então, olha só, o STJ ele vai dando vários temperos com o STF, porque sabe que absurda é a norma. Né? Então, olha só, tem até um enunciado, acredito que é o 261, salvo engano, do Conselho da Justiça Federal, eu coloco no blog depois aqui embaixo, tá? O enunciado, que ele diz, olha, se começou antes, é possível você casar no regime qualquer um fora da separação obrigatória, que ela não alcança quem começou antes. Aí até a doutrina fala, quem não apoiou esse enunciado, fala assim, poxa, mas aí a gente vai estar por via transversa aceitando um enunciado que a gente diz que ele é uma imposição que a gente acha que compreende que é absurdamente violadora da dignidade da pessoa humana. Então é só para vocês verem esses lampejos que são dados pela jurisprudência, que vai flexibilizando, mas apenas muitas vezes até contrariando o próprio entendimento. Eu coloco o enunciado, tá, abaixo do vídeo aqui no blog para que você possa ter essa compreensão. Meus amigos, observando tudo isso, vimos que é possível a comunhão, mas essa comunhão exige prova do esforço. Exige prova do esforço.
Só que não há ainda resposta, eu lanço para você esse desafio, pesquisar e acompanhar qual é esse esforço que deve ser comprovado para conseguir gerar a comunhão do regime ali dos bens adquiridos onerosamente. Primeira corrente, só bens, só esforço financeiro. Segunda corrente, deve ser dada uma amplitude, uma compreensão maior quanto a isso. Uma sugestão que o professor Luiz Felipe Brasil Santos, lá do Rio Grande do Sul, ele encaminha é a seguinte: se o casal está sob o regime da separação obrigatória de bens e quer fazer a comunhão, vai lá e faz uma escritura pública. E nessa escritura pública diz que aquele bem ali foi adquirido onerosamente pelo casal. Pronto, acabou. Não tem nenhuma dificuldade quanto a isso. Não tem nenhuma dificuldade quanto a isso. Eu até disse, né, que ia colocar no blog, mas olha só, tá aqui, ó. Eu mostro para você, já mostro para você. Olha só, a obrigatoriedade do regime da separação de bens não se aplica à pessoa maior de 60 anos, porque ainda era a legislação anterior, né? Mas lê-se 70, quando o casamento for precedido de união estável. É isso aqui que a doutrina fala, que ela diz o seguinte, parte dela. Cara, quando a gente fez esse enunciado, a gente acabou aceitando um regime que nós unissonamente não aceitamos. Segundo, olha só, o STJ, agora, quinta turminha de 2017, falou: a faixa obrigatória, tem vários julgados, tá? Eu trouxe só um para citar. A faixa obrigatória do regime da separação obrigatória de bens, quando o matrimônio for procedido de longo relacionamento de união estável, iniciado quando os cônjuges não tinham restrição legal à escolha de bens, visto que não há que se falar na necessidade de proteção de idosos em relação a relacionamentos fugazes. Olha só, por interesse exclusivamente econômico. É só idoso que tem esse tipo de interesse, né, gente? Só contra idoso que existe esse tipo de amor, né? Então, olha só, por interesses fugazes, nossa, né? Interesses exclusivamente econômicos. Vocês viram aí como é que é um moralismo ali dentro do direito? Preocupante, né? Então, olha só, claro que o direito, a moral, ela faz parte da vida. Agora, não cabe ao direito fazer esse tipo de imposições. É necessário separar direito e moral, tá? Então, para você que estudou um pouco de informação humanística, deve lembrar que os grandes problemas obscuros da sociedade foi justamente quando moral, direito e religião andaram juntos, né? Então, olha só, esse é o grande perigo. Vamos agora, trabalhei separação legal de bens, trabalhei um bocado, né? Olha só, você até percebe aqui, claro que sempre trabalhando com a razão superior, esse é o nosso esforço, mas sem negar algumas questões ali que tomam conta, e a gente percebe que o legislador ele não foi racional, ele foi emocional, né? Então, olha só, mas o razão deve dominar o nosso debate. Vamos trabalhar com o regime da separação convencional de bens, esse é bastante rápido, tá? O regime da separação convencional de bens é um regime em que eu coloco, olha só, que é o absoluto, total. Esse aqui, gente, ele permite fiança, permite aval, gravar de ônus real, independente da concordância, tá? Então não tem mais crise quanto nenhum, permite, o cara vai lá, faz o que quer, sim, não aplica contra o regime da separação obrigatória, separação convencional, aquelas questões que deu no 1647. Não sei se você lembra, ele fala bem assim, olha só, salvo no regime da separação absoluta de bens. Então, olha só, tudo aquilo que a gente estudou na parte geral, aqui está liberado. Não afasta o dever de alimentos, claro, porque alimentos não tem a ver com regime de bens, e os bens adquiridos na constância do casamento, no máximo que dá para fazer é um condomínio, tá? Então, no máximo, você pode estabelecer um condomínio e ser sócios. Olha só, o que são dois artigos na separação convencional? O que resulta do pacto antinupcial? Qual é a consequência? Cada um vai administrar exclusivamente cada um dos seus bens, né? E pode livremente alienar, é até uma consequência, já que o bem é próprio, já que o bem é particular, a administração é exclusiva de cada um deles e pode alienar ou gravar de ônus real, tá? Então, isso aqui não tem nenhuma dificuldade, tá? Não tem nenhuma dificuldade. E a única licença que o código dá é mais despesas do casal. Tá? Então, olha só, a única licença que há de comunhão, tá? Olha só, está no 688, ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos seus rendimentos de trabalho e de seus bens. Tá? Então, olha só, a despesa do casal. É até absurdo tá isso no código, né? Salvo estipulação do pacto antinupcial. Isso vale, claro, que para regime da separação convencional e legal.
é aquela risco-proveito, né? Isso aí, responsabilidade de proveito, tudo que é doméstico, isso aí sempre vai haverá, é aquele raciocínio que haverá a comunhão, não teremos nenhuma dificuldade quanto a isso. Lembra, presta atenção nisso. Somente na separação convencional absoluta, essa aqui do 687, somente nessa aqui, que haverá liberdade de disposição de bens. Só nessa. Na separação obrigatória precisa dar a autorização, tá? Então cuidado quanto a isso. Então você precisa fazer dois cortes. Não confunde separação obrigatória com comunhão parcial. Por quê? Porque na comunhão parcial há presunção que os bens foram adquiridos, ainda que por um, vai gerar a partilha. Na separação obrigatória, você deverá comprovar o esforço. Agora eu quero convidar você a não confundir separação legal de bens com a separação convencional, que foi esse bloco que nós fizemos agora. A separação legal do começo da aula com essa separação convencional não confunde. Sabe por quê? Porque a legal ela é obrigatória. A convencional ela é facultativa, ela é estimulada pelas partes. E lembra que no regime da separação legal de bens, comunicam-se os bens adquiridos pelo casal, claro que desde que comprovado o esforço comum. E na separação absoluta, não há comunicação. Não há comunicação. Não haverá. Tá? Por quê? Porque a ideia é separar. Eles não quiseram, eles escolheram ficar separados. Então a única coisa que vai ter ali é despesa pelas dívidas. Tá? Então esse é o raciocínio. Só digo para você que por segurança, e agora uma dica prática, por segurança, no regime da separação obrigatória de bens e no regime da separação convencional de bens, é salutar por cautela que você já coloque ali no termo, na escritura pública, sempre que o bem foi adquirido pelo casal, se quiser colocar até o percentual para deixar tudo ali limpo. No silêncio, claro que vai ser metade, metade. Mas é bom deixar esclarecido. Se por um acaso esqueceu, mas tem como comprovar a onerosidade, você vai ter que trabalhar com aquela ação em reinverso. Tá? Ação em reinverso. Para quê? Para provar, vai dar mais trabalho, para provar que tem direito à comunhão naquele bem ali que houve o esforço. Então, ação em reinverso. Ação em reinverso. Outra coisa que é importante, que como não há comunhão entre os bens no regime da separação convencional, caso uma determinação judicial alcance um bem, o juiz não se perceba que é separação convencional de bens, e toque num bem que é do casal, olha só, é possível aqui apresentar o por embargos de terceiro. Tá? É possível. Por quê? Porque as dívidas só respondem pelos bens particulares. Então, onde a comunhão não deve ser alcançada, se for de um outro cônjuge, ou se for ali pelo menos para reduzir aquela medida restritiva que tentou ali alcançar um bem que era da comunhão. Tudo bem? Então, essas são as observações finais nesse regime da separação legal de bens e o regime da separação convencional de bens. Guarda as questões da inconstitucionalidade, guarda a súmula 377, guarda a possibilidade até mesmo de um pacto antenupcial para afastar a súmula 377 mas isso não deixa, né, o regime continuar da separação obrigatória de bens. Vai ter comunhão? Vai. Mas essa comunhão, preste atenção, ela precisa do esforço comum. E esse esforço comum, como ele é comprovado? Aí nós vamos para as correntes doutrinárias. E na separação convencional, cada um por si, Deus por todos. Só mesmo nas despesas do casal ali que haverá. Cuidado, não pode sequer penhorar um bem do outro, não pode, embargo de terceiro. Poxa vida, mas eu quero fazer um condomínio, então coloca teu nome. Poxa vida, eu não coloquei. Então, no máximo que dá para fazer é ação em reinverso, para tentar garantir ali a propriedade, a meação, a comunhão naquele bem que nós trabalhamos. Com isso, meus amigos, a gente fecha aí essa grande jornada que trabalhamos com um instituto que mais tem incidência na prática, nos concursos, nos exames, todos aí da vida do direito de família. É o assunto que mais bomba, regime de bens. E você com certeza vai ficar devidamente atualizado. Esse foi o nosso esforço. Espero que de alguma maneira venha te ajudar. Valeu? Grande abraço, fica com Deus, um abraço. Valeu!